Boa noite a todos. Acredito que irão gostar do relato que irei compartilhar. Isso aconteceu em agosto de alguns anos atrás. Aquela noite chuvosa trazia um som forte e constante de gotas batendo contra as janelas, como se dedos ansiosos tamborilassem sobre uma mesa. Eu observava o caminho das gotas no vidro, entrelaçando-se umas às outras, enquanto meu hálito embaçava a superfície fria. Meus pais haviam saído às pressas devido a uma emergência no trabalho, prometendo que voltariam logo. Contudo, com o passar das horas, a sensação de solidão preenchia o vazio da casa. Embora já tivesse ficado sozinho antes, aquela noite parecia estranhamente diferente. A tempestade do lado de fora parecia interminável. O vento uivava ferozmente, balançando as árvores e as janelas com força. A escuridão era espessa, quase palpável, e cada estalo da casa me deixava mais apreensivo. Liguei a TV para tentar me distrair, mas a estática na tela só intensificava o clima sombrio. As luzes piscavam de vez em quando, como se a eletricidade estivesse indecisa entre continuar ou apagar de vez. Um som de batida na porta me tirou dos pensamentos. Foi tão inesperado que meu coração disparou. Quem estaria ali fora, com aquele tempo? Hesitei por um momento, ainda segurando o controle remoto, antes de me levantar lentamente e caminhar até a porta. O som da batida se repetiu, desta vez mais forte. Quando olhei pela fresta que abri na porta, vi uma mulher em pé na varanda. Ela estava completamente molhada, suas roupas coladas ao corpo como uma segunda pele. Não a reconheci imediatamente, mas então lembrei da nova vizinha que havia se mudado há alguns dias. Trocamos poucas palavras quando ela se apresentou. Agora, ali estava ela, em meio à tempestade, parada na minha porta. Abri apenas o suficiente para ver seu rosto. Seus olhos estavam arregalados, quase selvagens, com o cabelo grudado na testa. Ela sorriu, mas o sorriso não atingiu seus olhos. "Você está sozinho?" Ela perguntou, sua voz quase engolida pela chuva. A pergunta me pegou de surpresa. Por que ela perguntaria isso? Algo no tom de sua voz e no jeito como me encarava era perturbador. Assenti devagar, sem saber o que dizer. Ela inclinou a cabeça como se estivesse me estudando, e sem dizer mais nada, virou-se e foi embora. Permaneci ali, imóvel, assistindo-a desaparecer na escuridão. A chuva logo a engoliu, e ela sumiu de vista. Fechei a porta rapidamente, trancando-a atrás de mim. Meu coração ainda batia acelerado, e a pergunta dela ecoava em minha mente. Tentei me convencer de que era apenas uma pergunta inocente. Talvez ela estivesse preocupada ou querendo saber se eu estava bem. Mas o jeito como ela partiu, sem se despedir ou olhar para trás, me deixou inquieto. Voltei para a sala, mas não conseguia mais focar na TV. A atmosfera da casa parecia ter mudado, como se ela estivesse em suspense aguardando que algo acontecesse. Continuava a lançar olhares para a porta, como se a qualquer momento a batida pudesse se repetir. Mas tudo o que se ouvia era a chuva incessante. 1 hora se passou, talvez mais, e aos poucos fui relaxando, acreditando que tudo não passava de um truque da minha mente. Foi então que ouvi passos. No início, eram quase imperceptíveis, apenas um leve rangido acima de mim. Fiquei paralisado, tentando escutar com mais atenção. Os passos ficaram mais intensos, mais pesados, como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo andar de cima. Senti o sangue gelar nas veias. Sabia que estava sozinho em casa. Meus pais não voltariam tão cedo e ninguém mais tinha a chave. Os passos continuavam, indo de um cômodo para o outro, com uma precisão assustadora, como se estivessem à procura de algo ou de alguém. O pânico se apoderou de mim, e corri da sala em direção à porta da frente, mas antes de alcançá-la, os passos cessaram. Parei, com a mão na maçaneta, o coração disparado. O silêncio que seguiu era sufocante, como se o ar ao meu redor estivesse me esmagando. Hesitei antes de me virar e olhar para o topo das escadas, esperando ver uma figura sinistra ali. Mas tudo o que vi foi o corredor escuro, com sombras longas e finas projetadas pela luz fraca. Respirei fundo e comecei a subir as escadas. Cada passo parecia arrastar-se por uma eternidade.
O ar parecia denso, pesado de tensão. Ao chegar ao topo, parei para ouvir. Nada. Tudo estava imóvel. Virei-me para o quarto dos meus pais, cuja porta estava entreaberta, e a empurrei. Dentro, 2 homens estavam de costas para mim. Vestiam roupas escuras, seus rostos ocultos pelas sombras. Não os reconheci, e a visão deles fez o medo explodir dentro de mim. Minha mente tentava freneticamente entender o que estava acontecendo, mas não havia tempo para pensar. Eles ainda não haviam me notado, e eu sabia que precisava agir rápido. Virei nos calcanhares e desci as escadas apressadamente, pulando de 2 em 2 degraus. Ouvi seus passos trovejando atrás de mim, cada vez mais próximos. Não ousei olhar para trás. Meu único pensamento era escapar. Cheguei à porta da frente, lutando com a fechadura. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam girar a chave. A porta finalmente se abriu com um estrondo e eu praticamente caí para fora, sendo recebido por uma chuva gelada que atingiu meu corpo como uma onda de frio. Corri sem parar até alcançar o meio da rua, ofegante e com o coração disparado. Com as mãos trêmulas, peguei o telefone e liguei para a polícia. Minha voz mal conseguia formar as palavras enquanto tentava explicar o que havia acontecido. Quando a polícia chegou, os homens já tinham desaparecido e a casa estava exatamente como eu a deixara. No entanto, os policiais encontraram sinais de arrombamento no andar de cima. Gavetas reviradas, pertences espalhados, mas nenhum vestígio dos invasores. Nenhuma pista de quem eram ou o que queriam. Mesmo depois de tudo, não consegui me livrar da sensação de que aquilo não havia terminado, que eles voltariam, ou pior, que talvez nunca tivessem realmente ido embora. Sempre considerei os cemitérios como locais de tranquilidade, onde damos nosso último adeus, onde os que partiram encontram descanso e onde os vivos podem refletir sobre as vidas que se foram. Por muitos anos, eu visitei o túmulo da minha esposa falecida, Helena, todos os domingos. Era um ritual, uma forma de sentir sua presença, mesmo que ela já não estivesse mais fisicamente comigo. Contudo, em uma dessas visitas, algo aconteceu que ainda me causa inquietação até hoje. Cheguei ao cemitério ao entardecer. O céu estava cinzento, opaco, e o sol se escondia por trás de nuvens densas. O vento soprava de forma anormalmente fria para aquela época, cortando meu casaco e fazendo-me sentir um frio profundo. Estacionei o carro na entrada e segui pela trilha conhecida até o túmulo de Helena, com o som das pedras sob meus pés quebrando o silêncio ao redor. Ao me aproximar do túmulo, algo peculiar chamou minha atenção. Um homem estava parado a algumas fileiras de distância, próximo o suficiente para ser notado, mas longe demais para identificar seus traços. Não era alguém que eu reconhecesse, e sua presença me trouxe uma sensação de desconforto. Embora não fosse incomum ver outras pessoas no cemitério, havia algo inquietante naquele homem. Ele simplesmente permanecia ali, sem se concentrar em nenhum túmulo em particular, mas com o olhar fixo em minha direção. Tentei ignorá-lo e foquei no túmulo de Helena, ajoelhando-me para remover algumas folhas que haviam caído. Conversei com ela como sempre fazia, contando sobre minha semana, como as crianças estavam e o quanto eu sentia sua ausência. No entanto, o homem continuava no mesmo lugar, visível pela minha visão periférica. Tentei novamente ignorá-lo, mas sua presença era perturbadora, como se ele estivesse fora de contexto naquele local. Depois de um tempo, levantei-me e dei um passo para trás, pronto para partir. Foi nesse momento que percebi que ele estava mais perto, muito mais perto. Ele havia se movido silenciosamente, sem que eu notasse qualquer som. Meu coração disparou quando ele começou a se aproximar lentamente, com passos calculados. Suas roupas estavam desgastadas e sujas, e seu olhar era selvagem, carregado de algo que eu não conseguia decifrar. Talvez desespero, talvez raiva. "Você tem dinheiro?" Ele perguntou com uma voz áspera e rouca. Aquilo não soava como uma simples pergunta, mas sim como uma exigência. A maneira como ele falou me fez sentir um calafrio percorrer minha espinha. Não havia traço algum de gentileza em seu tom, apenas uma frieza implacável.
Eu não tenho dinheiro comigo, respondi, esforçando-me para manter a voz firme. Era verdade, eu quase nunca carregava dinheiro, especialmente quando ia ao cemitério. Nunca tive um motivo para isso. No entanto, ele não pareceu convencido. Deu mais um passo à frente com os olhos se estreitando. Não minta para mim, ele sibilou. Todo mundo tem alguma coisa. Me dê. Balancei a cabeça quase por reflexo, mais do que por qualquer decisão consciente. Não tenho nada para te dar, falei, desta vez com mais firmeza. Meu coração começou a acelerar à medida que ele se aproximava, bloqueando o meu caminho de volta ao carro. Pude ver a tensão em seu corpo, os punhos se abrindo e fechando. Ele não parecia apenas um homem à procura de dinheiro. Havia algo de muito mais ameaçador ali. O ar ao redor parecia pesar, e o cemitério, antes um lugar de conforto, tornava-se agora um cenário hostil e sombrio. Olhei ao redor, buscando desesperadamente por alguém, qualquer pessoa que pudesse me ajudar, mas o cemitério estava deserto. Era apenas eu e aquele homem, que agora estava a poucos metros de distância, sua respiração irregular e agitada. Me dá o que você tem, ele exigiu novamente, sua voz elevando-se em um tom carregado de raiva. O modo como ele me olhou dava a impressão de que a qualquer momento poderia me atacar. Minha mente corria, procurando desesperadamente uma solução, mas eu sabia que não tinha como enfrentá-lo fisicamente. Ele era mais jovem, mais forte e claramente desesperado. Eu vou embora agora, disse, tentando manter a calma, embora minha voz vacilasse. Dei um passo para o lado, tentando passar por ele, mas ele se moveu junto comigo, bloqueando minha rota. O cemitério parecia se fechar ao nosso redor. As lápides ao redor pareciam testemunhas silenciosas daquilo. Meu coração batia forte no peito e eu podia sentir o pânico crescendo dentro de mim. Estou te avisando, ele rosnou com uma voz baixa e ameaçadora. Ele deu mais um passo à frente e finalmente pude ver o brilho insano em seus olhos, um olhar perigoso que fez meu sangue gelar. Ele não me deixaria sair sem conseguir o que queria, mas eu não tinha nada para lhe dar, e essa constatação me preencheu com um terror que eu não sentia desde o dia em que perdi Helena. Sem hesitar, virei-me e corri. Minhas pernas se moveram antes mesmo que minha mente processasse o que estava acontecendo. O instinto de sobrevivência assumindo o controle sobre tudo. Ouvi-o gritar algo atrás de mim, mas não parei para escutar. Corri pela trilha de brita, o som dos meus próprios passos ecoando ao meu redor, o vento batendo em meu rosto, enquanto o céu, cada vez mais escuro, parecia pesar sobre mim, como se o mundo estivesse se fechando. Cheguei ao carro e, em meio ao desespero, tentei pegar as chaves. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a porta. Me joguei para dentro, trancando as portas com movimentos rápidos e confusos, ligando o motor às pressas. Quando finalmente olhei para a frente, o homem já não estava mais lá. Desapareceu tão rápido quanto havia surgido, deixando apenas a lembrança dos olhos selvagens e da voz carregada de ameaça. Dirigi direto para a delegacia, ainda com o coração disparado e a mente a 1000 por hora, tentando processar o que acabara de acontecer. Relatei tudo à polícia. O homem no cemitério, as exigências por dinheiro, como ele bloqueou meu caminho e como eu mal consegui escapar. Eles registraram meu depoimento e garantiram que investigariam, mas eu pude notar a dúvida em seus rostos. Talvez achassem que era apenas um sem-teto buscando ajuda. Dias depois recebi uma ligação da polícia. Haviam encontrado o homem que me abordara, mas ele não estava mais vivo. Seu corpo foi descoberto no cemitério, debaixo de uma lápide quebrada, com o pescoço torcido de forma grotesca e seus olhos abertos olhando para o vazio. Não havia indícios de como ele morrera, nem de como fora parar ali. Era como se a terra o tivesse devorado. A polícia me questionou se eu sabia de mais alguma coisa, se tinha visto outra pessoa no cemitério naquele dia, mas não havia visto ninguém. Era apenas ele e eu, só nós e os túmulos. Ainda visito o túmulo de Helena, mas agora apenas durante o dia, quando o sol está alto e tudo parece seguro. No entanto, toda vez que caminho pela trilha não consigo evitar a sensação de estar sendo observado, como se alguém estivesse espreitando entre as lápides. E às vezes à noite,
sonho com aqueles olhos selvagens e ouço aquela voz rouca exigindo algo que não sou capaz de oferecer. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal. Todos os dias, sem falta, eu tenho o compromisso de trazer os melhores relatos para você. Bem, agora que se inscreveu, vamos continuar. Oi, Dom. Deixa eu te contar sobre uma experiência assustadora que vivi. Resolvemos acampar no coração da floresta, longe das trilhas mais utilizadas e do tumulto da cidade. O fim de semana prometia céu claro, e a ideia de estar imerso na natureza, cercado apenas pelo som suave das folhas e o canto dos pássaros, parecia o refúgio ideal. Meu amigo Luke e eu estávamos planejando essa viagem há meses, escolhendo cuidadosamente um ponto remoto, onde pudéssemos realmente nos desconectar de tudo. Chegamos ao início da trilha logo no início da manhã, com o sol nascendo e espalhando uma luz cálida sobre a floresta densa. O ar estava fresco, carregado com o cheiro natural de pinho e terra molhada. Colocamos nossas mochilas, carregadas de suprimentos, e começamos nossa jornada. O caminho era estreito, serpenteando entre árvores imponentes, cujos galhos se entrelaçavam formando um teto natural que filtrava a luz do sol em pequenos pontos no solo. Quanto mais avançávamos na floresta, os sons do mundo externo desapareciam gradualmente. O único som que restava era o farfalhar das folhas sob nossas botas e ocasionalmente o chamado de um pássaro distante. À medida que seguíamos adiante, a floresta parecia se fechar mais ao nosso redor, com árvores cada vez mais altas e densas, suas cascas ásperas e antigas. Após várias horas de caminhada, encontramos uma pequena clareira, ideal para montarmos nosso acampamento. Era um espaço aberto e acolhedor, cercado por árvores densas, com um macio colchão de musgo sob nossos pés. A clareira parecia isolada, quase como um refúgio secreto, intocado por outros aventureiros. Armamos nossa barraca, juntamos lenha para acender a fogueira e nos preparamos para a noite. Conforme o sol desaparecia no horizonte, a floresta ao nosso redor se transformava. O canto dos pássaros deu lugar ao som dos grilos, seu ritmo suave se misturando com o estalo da fogueira. As chamas dançavam, projetando sombras longas nas árvores, e o calor do fogo era reconfortante no ar fresco da noite. Jantamos enquanto conversávamos sobre temas leves, desfrutando da paz e do prazer simples de estar longe de tudo. A noite se aprofundou e o céu se tornou uma tapeçaria de estrelas. Decidimos nos deitar, ansiosos por uma boa noite de sono depois da longa caminhada. Despertei no meio da noite. A fogueira havia se transformado em brasas brilhantes e o silêncio na floresta era inquietante. Permaneci imóvel por um instante, tentando entender o que tinha interrompido meu sono. Foi quando ouvi um som suave, logo do lado de fora da barraca. Parecia o estalido leve de algo movendo-se pelo chão da floresta. Sentei-me devagar, sentindo meu coração acelerar. Luke ainda dormia profundamente ao meu lado. O som ecoou novamente, mais próximo desta vez. Concentrei-me tentando identificar o que poderia ser. Talvez um animal, um cervo ou uma raposa. No entanto, havia algo estranho, uma sensação desconfortável que fez um arrepio subir pela minha espinha. Cuidadosamente abri o zíper da barraca e espreitei para fora. A escuridão dominava a floresta, com as árvores erguendo-se como guardiãs silenciosas. Examinei a clareira, procurando a fonte do ruído, mas tudo parecia estar em ordem. As brasas da fogueira brilhavam fracamente, lançando uma luz pálida ao redor, e não havia sinais de movimento ou algo fora do comum. Aliviado, comecei a fechar o zíper da barraca novamente, mas algo chamou minha atenção. Logo na borda da clareira, onde as sombras das árvores eram mais densas, notei pegadas. Elas eram nítidas, marcas bem definidas no solo macio, dirigindo-se na direção da nossa barraca. Meu coração parou por um instante. Eram grandes demais para pertencer a um animal e eram recentes. Com certeza não estavam ali quando montamos o acampamento. Fiquei observando as pegadas, tentando entender o que aquilo significava.
Quem ou o que poderia tê-las feito? Não encontramos ninguém durante o dia e estávamos a muitos quilômetros de distância da civilização. A ideia de algo ou alguém vagando no escuro, nos observando, me encheu de uma sensação de inquietação. Acordei Luke com um leve sussurro, minha voz quase inaudível. Ele resmungou de leve, mas ao ver minha expressão, rapidamente sentou-se, completamente alerta. Apontei para as pegadas e sua expressão mudou de confusa para alarmada. Ficamos em silêncio, atentos a qualquer ruído, qualquer sinal de que não estávamos sozinhos. Foi então que escutamos o cântico. No início, era distante, tão baixo que teria passado despercebido se não estivéssemos atentos. Um murmúrio rítmico e grave, como se uma voz fosse levada pelo vento. As palavras eram indistinguíveis, mas o tom causava um desconforto. Um som monótono que parecia envolver o ar ao nosso redor. O cântico foi ficando mais alto, mais nítido, embora as palavras continuassem incompreensíveis. Vinha da direção das pegadas, da floresta densa que cercava nosso acampamento. Senti meu coração bater mais forte e um suor frio percorreu meu corpo. Nossos olhares se encontraram, ambos aterrorizados demais para dizer uma palavra. Foi então que vimos. Uma figura saiu das sombras, entrando na fraca luz emitida pelas brasas da fogueira. Ele era alto e magro. Suas roupas estavam rasgadas e imundas, penduradas como trapos em seu corpo. O cabelo, longo e embaraçado, cobria a maior parte de seu rosto, mas o que consegui ver de seus olhos foi suficiente para congelar meu sangue. Eles estavam vazios, ocos, como se já não restasse nada de humano neles. Ele ficou ali, oscilando levemente, com os lábios se movendo naquele cântico estranho. Sua voz era quase um sussurro, mas as palavras, seja lá o que fossem, pareciam vibrar ao nosso redor, preenchendo a clareira com uma presença inquietante. Luke e eu estávamos paralisados, incapazes de reagir ou desviar o olhar da figura. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, ele simplesmente ficou ali, murmurando para si mesmo, seus olhos desfocados. Então, de repente, ele avançou em nossa direção, com os braços estendidos, e o cântico transformou-se em um grito gutural. Nós nos jogamos para trás, tropeçando um no outro em pânico. Luke agarrou um galho da fogueira, balançando-o como uma arma. As brasas se acenderam enquanto ele brandia o galho na direção do homem. A figura recuou, soltando um rosnado baixo. Por um instante ele pareceu hesitar, seus olhos vazios refletindo uma emoção que não consegui identificar. Com um último sussurro assustador, ele se virou e correu de volta para a floresta, desaparecendo na escuridão tão repentinamente quanto havia surgido. Não esperamos para ver se ele voltaria. Pegamos o que pudemos e saímos correndo, deixando para trás a barraca e a maior parte de nossos pertences. Corremos pela floresta, os galhos nos atingindo no rosto, enquanto o cântico ainda ecoava suavemente em nossas mentes. Quando finalmente alcançamos o início da trilha, exaustos e aterrorizados, caímos no chão, ofegantes. Só quando o sol começou a nascer é que nos sentimos um pouco mais seguros para nos mover novamente. Relatamos o ocorrido às autoridades, mas elas não pareceram surpresas. Nos contaram sobre o homem, como ele vivia na floresta há anos, realizando rituais estranhos e atacando quem se aventurava muito em seu território. Nunca mais voltamos para aquela floresta. Mesmo com o passar dos anos, a lembrança daquela noite ainda me arrepia. O homem, seus olhos vazios e o cântico perturbador permanecem vivos em minha memória, como um lembrete da escuridão que pode se esconder nos lugares mais improváveis. Sinta-se à vontade para comentar o que achou desse relato. Espero que estejam gostando. Vamos para o próximo. Eu sou caminhoneiro há mais de uma década, com grande parte da minha vida dedicada às estradas. A rodovia sempre foi, de certa forma, meu segundo lar. As longas faixas de asfalto, o barulho incessante do motor e o compasso das rodas se tornaram meus companheiros constantes. No entanto, aquela noite em particular foi diferente. Uma que eu jamais esqueceria. Já passava da meia-noite.
provavelmente algo em torno das 2 da manhã, e eu dirigia por uma estrada isolada. O céu estava completamente escuro, com exceção dos faróis esparsos de veículos que vinham na direção contrária. A estrada estava deserta, o que era comum nesse horário. Eu estava exausto, os olhos pesados, e a paisagem monótona só aumentava minha fadiga. Já estava ao volante há várias horas, e aguardava com ansiedade o próximo ponto de descanso, que ainda estava a cerca de 80 quilômetros. Ao fazer uma curva, meus faróis iluminaram algo mais à frente. A princípio, achei que fosse um animal, mas logo percebi que era uma pessoa. Ele estava parado ao lado da estrada, sozinho, no meio da escuridão. Vestia um casaco comprido e escuro que parecia muito pesado para uma noite quente de verão. A cabeça dele estava inclinada para baixo e seu cabelo, encharcado, cobria parte do rosto. Havia algo peculiar nele. Uma sensação que tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas fruto do cansaço. Caminhoneiros, afinal, estão habituados a ver coisas estranhas pelas estradas. Talvez fosse apenas um pedestre à procura de carona. Reduzi a velocidade à medida que me aproximava, não porque pretendia oferecer carona, mas por pura curiosidade. Não era comum encontrar alguém ali, naquele horário, tão distante de qualquer cidade. O caminhão parou a poucos metros dele. Por um instante, pensei em simplesmente seguir viagem, mas algo me impediu de fazer isso. Ele permaneceu imóvel, como se nem percebesse minha aproximação. Buzinei. Um som curto e estridente. Ele levantou a cabeça abruptamente, e foi então que vi seu rosto. Meu coração disparou. Sua pele era extremamente pálida, quase como a de um fantasma, e seus olhos estavam fixos, vazios, desprovidos de qualquer vida. Havia algo de profundamente inquietante em seu olhar, algo que me deu vontade de sair dali o quanto antes. Mas então, ele se mexeu lentamente, levantou a mão e apontou em direção à estrada, como se pedisse uma carona. Hesitei, meu pé mal tocando o acelerador. Cada instinto meu gritava para eu partir, mas algo em seus olhos me fez ficar, como se ele suplicasse por ajuda. Sem compreender bem porquê, abri a porta do passageiro. Ele entrou sem dizer uma palavra, seus movimentos eram lentos, meticulosos. Quando a porta se fechou suavemente, o caminhão de repente parecia incrivelmente menor, e o ar ficou denso, carregado de uma tensão palpável. Tentei puxar conversa, mas ele permaneceu em completo silêncio, com o olhar fixo à frente. Sua presença era desconcertante. Os pelos da minha nuca se eriçaram, e uma camada de suor frio surgiu na minha testa. Não conseguia me livrar da sensação de que algo estava profundamente errado. Enquanto continuávamos pela estrada, olhei de soslaio para ele. Suas mãos estavam pousadas no colo, entrelaçadas, e percebi que estavam cobertas de algo, talvez sujeira, ou seria outra coisa. Não conseguia distinguir claramente na fraca luz da cabine, mas parecia algo escuro, semelhante a sangue seco. Meu coração acelerou, batendo mais forte a cada momento. O silêncio entre nós era sufocante, tão pesado quanto o ar dentro do caminhão. Me senti preso naquele espaço, com minha mente girando em pensamentos sobre quem poderia ser aquele homem. Seria ele alguém em perigo, ou talvez eu fosse o único em risco naquela situação? A noite parecia se fechar ainda mais, como se as sombras ao redor ficassem mais espessas e profundas. Os faróis iluminavam apenas uma pequena porção da estrada à frente, enquanto o restante do mundo se dissolvia na escuridão total. O homem ao meu lado permanecia imóvel e calado, seus olhos fixos na estrada, embora eu não pudesse dizer se ele realmente enxergava algo. O silêncio se tornava insuportável. "Para onde você vai?" perguntei, minha voz tremendo levemente. Ele não respondeu. Fiz uma segunda tentativa, agora mais alto, mas de novo, nenhuma resposta. Era como se ele não tivesse me escutado, ou talvez simplesmente escolhesse não responder. E então, de repente, ele virou a cabeça devagar na minha direção. Seus olhos encontraram os meus, e um calafrio percorreu minha espinha. Aqueles olhos eram como poços negros profundos que pareciam sugar a pouca luz que havia na cabine.
Nunca tinha visto algo assim antes e esperava nunca mais ver. De repente ele sorriu. Um sorriso estranho, distorcido, que fez o medo se apoderar de mim. Apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu não sabia o que ele era, mas sabia que precisava sair dali. Pressionei o acelerador, fazendo o caminhão ganhar velocidade. O motor roncou e o veículo deu um leve solavanco à frente, mas o sorriso do homem continuava inalterado. Ele se inclinou para mais perto de mim e senti o calor da sua respiração na minha pele. Seus olhos pareciam cravados em mim, mesmo que eu não tivesse coragem de encará-lo diretamente. A parada de descanso estava a poucos quilômetros de distância. Me concentrei nisso, nas luzes que mal conseguia ver à frente. Se eu pudesse apenas chegar lá, estaria a salvo. Mas a estrada parecia se estender infinitamente, e as luzes nunca pareciam se aproximar. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a parada surgiu no horizonte. Um alívio temporário tomou conta de mim, logo substituído por uma nova onda de medo. O homem continuava imóvel e em silêncio, mas eu podia sentir sua presença se tornando mais densa, mais opressiva. Quando finalmente estacionei, pisei no freio com força e coloquei o caminhão em ponto morto. O homem se virou para mim. O sorriso havia desaparecido, dando lugar àquele olhar vazio de antes. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Estava completamente paralisado pelo medo. Então, sem uma palavra, ele abriu a porta e saiu para a noite. Não olhou para trás enquanto caminhava, desaparecendo nas sombras. Fiquei ali olhando para a porta aberta com o coração disparado. Levei um bom tempo até me acalmar e convencer a mim mesmo de que tudo havia acabado. No entanto, mesmo agora, quando estou sozinho dirigindo à noite, não consigo me livrar da sensação de que ele ainda está por aí, esperando por sua próxima carona. Comunidade, antes de irmos para o próximo relato, verifiquem se já deixaram o seu like aqui no vídeo. Isso fortalece muito o meu trabalho. Obrigado. Vamos continuar. Era uma típica noite de sexta-feira e eu ansiava por uma calmaria em casa. Após o jantar, acomodei-me no sofá com um livro em mãos. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo ocasional ranger das velhas tábuas de madeira, um som ao qual já estava habituado. Afinal, morava numa construção antiga e construções assim têm seus sons próprios. Enquanto virava uma página, algo incomum chamou minha atenção. O vaso sobre a mesa de centro parecia ligeiramente fora do lugar. Eu tinha certeza de que o havia deixado perfeitamente centralizado mais cedo. Balancei a cabeça e soltei um riso contido, pensando que talvez estivesse me tornando excessivamente meticuloso. Estendi a mão, ajeitei o vaso de volta ao seu lugar e retomei a leitura, mas uma sensação desconfortável permaneceu. Meu olhar frequentemente se desviava do livro, sentindo que algo não estava certo. Talvez fosse só minha mente me pregando peças. Afinal, eu vinha lidando com bastante estresse no trabalho, e isso parecia afetar minha vida pessoal. Mesmo assim, havia algo diferente naquela noite, uma sensação estranha de estar sendo observado. Passada uma hora, decidi ir até a cozinha buscar um lanche. Ao entrar, parei abruptamente. A gaveta dos talheres estava entreaberta, apenas uma fresta, mas o suficiente para notar. Eu tinha plena certeza de que não a havia deixado assim. Minha mão tremia levemente ao fechá-la, enquanto eu tentava suprimir a sensação crescente de desconforto. Convenci-me de que talvez fosse a corrente de ar das janelas antigas, ou que talvez eu mesmo não tivesse fechado a gaveta corretamente antes. Ignorei o incidente e voltei para a sala, mas a inquietação agora era constante. Meus olhos vagavam pelo ambiente, buscando qualquer outro sinal de algo fora do lugar. Mais uma hora se passou. No banheiro, enquanto escovava os dentes antes de dormir, notei que a toalha de mão estava caída no chão. Eu a havia deixado dobrada no suporte mais cedo. Fiquei olhando para ela, com o coração começando a bater mais rápido. Estaria eu perdendo o juízo? A noite avançava, mas os pequenos distúrbios persistiam.
Minhas chaves, que estavam no balcão da cozinha, haviam se movido para a mesinha do corredor. Uma moldura na estante estava ligeiramente inclinada de maneira estranha. Meus sapatos, que eu jurava ter deixado alinhados, haviam mudado de posição, o suficiente para que eu percebesse. Meu coração acelerava e a respiração tornava-se curta e ansiosa. Algo estava definitivamente errado, muito errado. Eu decidi agir. Aquilo que estava acontecendo não era imaginação, era real, e eu precisava entender o que se passava. Tinha uma câmera pequena, que costumava usar para vigiar meu cachorro enquanto estava no trabalho. Coloquei-a na sala, apontada para a área onde as coisas estranhas estavam acontecendo. A noite avançava e o sono já começava a me dominar, mas a ideia de dormir me causava pavor. E se algo acontecesse enquanto eu dormia? No entanto, sabia que não poderia ficar acordado a noite toda, então me forcei a ir para a cama, deixando a câmera gravando. A casa estava inquietantemente silenciosa enquanto eu me deitava, e cada estalo do piso de madeira parecia amplificar minha ansiedade. Tentei me convencer de que estava exagerando, que não havia nada de errado. Mesmo assim, o coração batia forte no peito, enquanto finalmente pegava no sono, um sono agitado e pouco reparador. Na manhã seguinte acordei exausto, como se não tivesse dormido. A primeira coisa que fiz foi correr para verificar a câmera. Meus dedos tremiam enquanto pegava o celular para rever as gravações. O que vi me deixou paralisado. Nas primeiras horas tudo estava normal, apenas eu me movimentando pela casa. Mas, depois que fui para a cama, a câmera capturou algo aterrador. Um homem magro apareceu no corredor, seus olhos atentos, verificando o ambiente. Ele se movia com confiança, como se soubesse exatamente o que fazer. Fiquei sem ar ao vê-lo caminhar até a sala e parar atrás do sofá. Ele ficou ali, observando o local onde eu havia estado, inclinando a cabeça como se estivesse escutando algo. Então, lentamente, virou-se e olhou diretamente para a câmera, os olhos abertos, sem piscar. Deixei o telefone cair no chão. Aquele homem esteve na minha casa o tempo todo, mexendo nas minhas coisas e me observando. Minhas mãos tremiam descontroladamente enquanto tentava pegar o celular de novo. Eu precisava ver o restante das gravações. Ele não ficou muito tempo na sala. Logo se dirigiu de volta ao corredor e sumiu de vista. Mas antes de desaparecer, a câmera capturou um último detalhe. Ele olhou para cima, na direção do teto. Meu coração gelou. Ele estava morando no sótão. Respirando com dificuldade, disquei 911, tentando manter a voz firme ao descrever a situação para o operador. A espera pela polícia foi interminável, mas quando chegaram, agiram rapidamente. 2 policiais subiram ao sótão enquanto eu ficava paralisado na porta, apavorado demais para me mover. Eles o encontraram, encolhido em um canto. Era um sem-teto, disseram, e provavelmente estava vivendo ali há semanas, talvez até mais. Eles o prenderam e, enquanto o levavam, ele me lançou um olhar estranho, quase triste. Mas o único sentimento que tive foi alívio. Alívio por ele finalmente ter ido embora. Naquela noite, não consegui dormir na casa. Fui para a casa de um amigo com a gravação se repetindo na minha mente. A forma como ele me observava e mexia nas minhas coisas sem que eu soubesse foi aterrorizante. Nunca mais voltei para aquela casa. Olá a todos. Vou aproveitar o espaço para compartilhar o meu relato. Meu nome é Daniel e eu costumava trabalhar no turno da noite em um pequeno escritório no centro da cidade. O trabalho era simples e tranquilo, sem grandes complicações. Minha principal responsabilidade era organizar os arquivos, atualizar os relatórios e garantir que tudo estivesse em ordem para a equipe da manhã. A maior parte do tempo eu estava sozinho no prédio, o que para mim era perfeito. Apreciava o silêncio e a paz que o ambiente oferecia. No entanto, certa noite, algo diferente aconteceu. Era uma quarta-feira como qualquer outra, e eu estava sentado à minha mesa, observando a luz da tela do meu laptop. O escritório estava mal iluminado, com apenas a luminária da minha mesa
e o brilho da tela quebrando a escuridão. O som do ar-condicionado era o único ruído constante no local. Eu já estava acostumado com essas noites longas que se arrastavam até o amanhecer. Mas algo estranho aconteceu por volta da meia-noite. No início, achei que era apenas o cansaço. Meus olhos estavam pesados e a dor de cabeça começava a aparecer depois de tanto tempo encarando a tela. Mas então, percebi algo incomum. Enquanto digitava, meu reflexo na tela chamou minha atenção. Primeiro, vi apenas o meu próprio rosto, mas logo depois notei algo mais. A silhueta de uma sombra quase imperceptível, como se alguém estivesse parado atrás de mim. Pisquei algumas vezes, acreditando que fosse apenas minha imaginação, mas a figura permanecia lá. Virei-me rapidamente, esperando encontrar algum colega de trabalho que pudesse ter chegado mais tarde, mas o escritório estava vazio, como de costume àquela hora. Meu coração acelerou, mas tentei me convencer de que não era nada. Talvez um jogo de luzes, ou o cansaço pregando peças na minha mente. Dei de ombros e voltei ao trabalho, tentando ignorar a sensação estranha que se instalava ao meu redor. Eu não conseguia me concentrar de jeito nenhum. A cada poucos minutos meus olhos voltavam para a tela, e lá estava a mesma figura sombria. Ela não fazia nenhum movimento, nem alterava sua forma, simplesmente estava ali, imóvel logo atrás de mim, me observando. Decidi que precisava de uma pausa. Levantei-me da cadeira e dei uma volta pelo escritório, esperando que um pouco de movimento pudesse afastar aquela sensação estranha. Os corredores estavam silenciosos e o único som audível era o leve zumbido da máquina de vendas automáticas na sala de descanso. Peguei uma garrafa d'água e voltei ao meu posto, um pouco mais tranquilo. Mas, assim que me sentei, a estranha sensação retornou. A sombra reapareceu, agora mais nítida, maior e com contornos mais definidos. Parecia uma pessoa parada bem atrás de mim, mas quando me virei novamente, o escritório continuava vazio. O ar ao meu redor estava mais denso, como se algo invisível me observasse aguardando. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas um truque da mente, mas sabia, lá no fundo, que algo não estava certo. Decidi terminar o trabalho o mais rápido possível e sair dali. Quanto mais cedo eu fosse embora, melhor. Concentrei-me na tela, meus dedos voando sobre o teclado, enquanto tentava afastar a crescente sensação de desconforto. E então, as luzes piscaram. Primeiro foi sutil, apenas uma pequena oscilação em um canto da sala, mas logo aconteceu de novo, dessa vez mais forte. As luzes do teto piscaram 1, 2 vezes, até que se apagaram, deixando o escritório quase mergulhado na escuridão. A única luz restante era o brilho fraco do meu laptop. Foi nesse momento que eu realmente vi. A figura não era mais apenas uma sombra. Agora, ela estava mais clara. Uma forma escura e fantasmagórica, parada logo atrás de mim. Meu corpo paralisou, as mãos suspensas sobre o teclado, presas pelo medo de qualquer movimento. A figura também não se movia, mas sua presença era opressiva, fria, como se estivesse esperando por algo. Minha respiração ficou rasa e eu conseguia sentir meu coração pulsando forte nos ouvidos. Lentamente, levei minha mão até a tela do laptop, na esperança de que, se o fechasse, a figura desaparecesse. Mas no momento em que meus dedos tocaram a tela, a figura se mexeu. Deu um passo à frente, seus contornos ficando mais nítidos. Eu quase podia ver seu rosto agora, pálido, desfocado, como uma visão saída de um pesadelo. Meu coração acelerou, e antes que eu percebesse já tinha pulado da cadeira, derrubando-a no chão. Não perdi tempo olhando para trás. Peguei minha mochila e corri em direção à porta, com meus passos ecoando pelo escritório deserto. Ao chegar ao corredor, arrisquei uma última olhada para trás e vi a figura ainda parada junto à minha mesa, seus olhos me seguindo através da escuridão. Só desacelerei quando estava do lado de fora, com o ar frio da noite batendo no meu rosto enquanto tropeçava na calçada. Meu coração batia descontroladamente e minhas mãos tremiam. Eu mal conseguia acreditar no que tinha acabado de presenciar. Era como um pesadelo terrível, mas o medo que eu sentia era real demais para ser ignorado. Fiquei parado em frente ao prédio por alguns minutos,
tentando recuperar o fôlego e processar o que havia acontecido. Mas, por mais que eu tentasse, nada fazia sentido. Não havia uma explicação racional para o que eu tinha visto, mas uma coisa eu sabia: não voltaria para aquele lugar. Na manhã seguinte, enviei um e-mail ao meu chefe pedindo demissão. Não forneci detalhes. Não precisava. Sabia que não conseguiria passar outra noite naquele escritório, não depois do que eu tinha experimentado. Até hoje ainda não faço ideia do que era aquela figura. Talvez fosse um fantasma, ou simplesmente minha mente me enganando após tantas noites mal dormidas. Seja como for, garantiu que eu nunca mais voltaria a pisar naquele escritório. Gostaria de saber o que você achou desse relato. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos seguir para o próximo. Eu não conseguia entender por que tinha aceitado entrar naquele prédio antigo. Talvez fosse a adrenalina de quebrar as regras, ou talvez só quisesse provar a mim mesmo que não tinha medo. O local estava abandonado há tanto tempo quanto eu me lembrava, erguendo-se imponente e sombrio na periferia da cidade, como um gigante deteriorado. Alguns diziam que era mal assombrado, mas naquela época eu não acreditava em fantasmas. Foi em uma noite nublada que decidi ir até lá. A lua permanecia oculta por espessas camadas de nuvens, lançando uma luz pálida e inquietante sobre tudo ao redor. Enquanto caminhava pela trilha de terra em direção ao prédio, o vento assobiava entre as árvores. Meu coração batia mais rápido à medida que me aproximava, mas eu insistia que era apenas nervosismo. Não era medo. Não podia ser. A entrada era um buraco enorme no lugar onde um dia havia uma porta. A madeira estava podre, deixando apenas farpas e bordas irregulares. Respirei fundo e entrei, imediatamente sentindo o ar ficar mais frio. O ambiente lá dentro era pesado, quase sufocante, como se o prédio em si estivesse prendendo a respiração. Meus passos ecoavam conforme eu atravessava o primeiro cômodo. Uma espessa camada de poeira cobria tudo, escondendo o que quer que estivesse por baixo. Móveis antigos, destruídos e abandonados, estavam espalhados, os restos de um local que já foi repleto de vida. As paredes, descascando, revelavam a estrutura por trás do edifício. Um cheiro suave de mofo e decadência preenchia o ar. Movia-me devagar, absorvendo cada detalhe. O silêncio parecia errado, como se o prédio estivesse à espera de algo. O ranger das tábuas sob meu peso fazia meu corpo estremecer. Eu repetia para mim mesmo que era só um prédio antigo, nada além disso. Mas lá no fundo algo parecia fora do lugar. Caminhei por um corredor estreito, as paredes pareciam se fechar sobre mim. Minha lanterna piscou e eu murmurei um palavrão. Bati nela algumas vezes e a luz estabilizou. Eu podia ver o fim do corredor agora, uma porta entreaberta. Não sei o que me fez empurrá-la, mas eu fiz. A sala além era maior, mais vazia. As janelas estavam quebradas e o vento uivava através delas, fazendo as cortinas dançarem como se estivessem vivas. Iluminei o quarto com a lanterna e foi então que eu vi. No canto mais distante, uma sombra se movia, lenta e deliberadamente. No início, pensei que fosse apenas o vento pregando peças em mim, mas então ela se moveu novamente e percebi que não era o vento. A sombra tinha uma forma, um contorno que era quase humano, mas não exatamente. Era mais escura do que a noite, como se uma parte do prédio tivesse se desprendido e ganhado vida. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. A figura sombria permaneceu parada, me observando. Não tinha olhos, mas eu podia sentir seu olhar, frio e penetrante. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Meu coração batia tão forte que achei que iria explodir. Então, sem aviso, a figura se moveu. Ela deslizou pelo chão sem fazer som, aproximando-se, e finalmente encontrei força para me virar e correr. Corri pelo corredor, minha lanterna balançando na mão. As sombras pareciam se esticar, tentando me alcançar enquanto eu fugia. Eu podia ouvir algo atrás de mim, um farfalhar suave que se tornava mais alto e mais próximo a cada passo. Tropecei pelos quartos, tropeçando em destroços e móveis quebrados.
Minha respiração saía em ofegos rasgados, mas eu não ousava parar. O prédio parecia um labirinto, torcendo e virando, me levando em círculos. Eu podia sentir as paredes se fechando, a escuridão me pressionando. Finalmente vi a saída, o buraco onde costumava estar a porta da frente. Me joguei por ele, caindo na terra do lado de fora. O ar frio da noite me atingiu como uma onda e eu me levantei rapidamente, olhando de volta para o prédio. A figura sombria estava parada logo dentro, me observando. Ela não me seguiu, mas eu podia sentir sua presença como um peso no meu peito. Não parei de correr até chegar à estrada principal, com as pernas ardendo e os pulmões implorando por ar. Só então diminuí o ritmo, olhando para o prédio uma última vez. Era apenas uma forma escura contra o céu noturno, silenciosa e imóvel, mas eu sabia o que tinha visto. Nunca voltei àquele lugar e nunca contei a ninguém o que aconteceu, mas às vezes, quando a noite está silenciosa e o vento está parado, posso sentir aquele olhar frio sobre mim novamente, como se a sombra nunca realmente tivesse me deixado. É uma sensação que me arrepia, lembrando-me daquela noite e da escuridão que vive bem na beira da luz. Bom, espero que tenham gostado desse relato. Ainda não acabamos por hoje e tenho certeza que irão gostar da próxima história. Vamos continuar. Olá a todos. Gostaria muito de compartilhar essa história com vocês. Lamento se este relato for muito longo, mas vou contar tudo o que aconteceu. Meu nome é Maitê. Tenho 18 anos e moro no México. O que vou contar aconteceu há 2 anos, em um mês de novembro, quando eu tinha 16. Como qualquer garota normal, eu tinha um grupo de amigas. Eu estava cursando o ensino médio quando conheci a irmã de um colega. Não mencionarei o nome dele, mas direi seu sobrenome, Molina. Ela era uma garota realmente agradável e quieta. Nossa amizade durou os 3 anos do ensino médio e ela praticamente vivia na minha casa. Nós nos víamos muito e minha mãe a tratava como uma filha. Ao entrar no ensino médio, infelizmente não ficamos na mesma escola, mas continuamos nos vendo como sempre. Nossa amizade, eu poderia dizer, era uma das melhores que tive. Ela era uma das poucas amigas que eu tinha, junto com sua irmã mais nova, que também se juntava a nós. Eu era a mais velha das 3. Molina era 1 ano mais nova que eu, e sua irmã, 2 anos mais nova. Estava no 3º semestre do ensino médio, quando algo aconteceu que ainda marca minha vida. A tristeza e o não saber o que realmente aconteceu com minha melhor amiga ainda me atormentam. Como estávamos em escolas diferentes, só nos víamos à tarde para conversar, embora morássemos perto. Eu a visitava sempre que podia, mas um dia senti uma ansiedade muito grande para vê-la, sem saber por quê, como se tivesse a sensação de que algo havia acontecido. Fui até a casa dela para visitá-la, já que fazia uma semana que não havia nem a ela nem a irmã. Ao bater na porta, encontrei a irmã mais nova completamente sozinha em casa, o que achei estranho, pois sua irmã e seu irmão geralmente chegavam cedo, e sua mãe estaria com ela àquela hora. Seu pai havia se divorciado de sua mãe e morava em outra casa. Ao entrar, ela me disse que havia ocorrido uma emergência no colégio. Naquele momento, algo dentro de mim dizia que aquilo acabaria muito mal. Ela me contou que sua irmã teve uma espécie de crise e que a escola precisou chamar uma ambulância. No início, pensei que poderia ter sido algum tipo de acidente, mas não. O que ela me contou naquele dia me fez pensar demais. Ela disse que sua irmã, enquanto fazia uma apresentação, ficou olhando fixamente para um ponto no fundo da sala e de repente desmaiou. Todos correram para ajudá-la, e ela acordou poucos minutos depois, mas parecia desorientada e falava coisas sem sentido. Ela dizia que algo a estava seguindo e de repente começava a gritar. Dizia que não sabia onde estava e que não reconhecia nenhum dos colegas. Rapidamente, levaram-na para um hospital e desde então não havia mais notícias dela. Naquele dia, foi tudo o que soubemos. À noite, quando a mãe chegou, nos disse que minha amiga estava bem, mas que ficaria no hospital para ser observada. Nos dias seguintes, fui à casa dela para ficar com sua irmã e saber mais sobre minha amiga. Para mim,
Nada parecia normal, e esperava que não fosse nada grave. Naquele dia, sua mãe chegou do hospital e nos disse que poderíamos visitar Molina no hospital. Ela até mencionou que minha amiga não parava de mencionar os nossos nomes, o da irmã e o meu. Com a permissão da minha mãe, fomos visitá-la, mas, por sermos menores de idade, não nos deixaram entrar. Disseram que poderíamos voltar no dia seguinte. Por isso, fiquei para dormir na casa dela, para podermos ir bem cedo. Naquela noite não consegui dormir bem. Estava no quarto dela quando, de madrugada, fui despertada por um barulho de janela. Eram batidas fortes que preferi ignorar por medo. O que posso dizer com certeza é que o ambiente daquele quarto era pesado. Na manhã seguinte, fomos ao hospital com a mãe, o irmão, a irmã e eu. Depois de muita insistência, conseguimos entrar escondidas dos seguranças, por assim dizer. Primeiro o irmão, depois a irmã e finalmente eu. Só tínhamos 10 minutos para vê-la, já que éramos menores e ela estava em uma sala com outros pacientes. Quando subi, estava muito nervosa, pois as notícias sobre minha amiga no hospital não me deixavam tranquila. Eu só queria que ela estivesse bem. Ao descer do elevador e chegar ao andar onde ela estava, consegui vê-la e imediatamente sorri. No entanto, notei algo estranho nela. Ela estava um pouco mais inchada e me disseram que isso era devido aos remédios que estava tomando. Esse aumento de peso era bastante perceptível, já que ela sempre foi baixinha e muito magra para a idade. Mas o que mais me intrigou foi vê-la amarrada pelos pulsos à cama. Minha amiga, ao me ver, ficou feliz e eu a abracei. Fiz as típicas perguntas de hospital: se ela estava bem, o que estava comendo. Era hora do almoço e sua mãe chegou naquele momento para começar a alimentá-la. Eu apenas a observava e dizia que queria vê-la bem, que queria que ela se recuperasse logo, para que pudéssemos sair daquele lugar e ir comer sushi. Minha visita foi rápida e, ao me despedir, fui para o elevador. Não sabia o porquê, mas ao vê-la, talvez pelo olhar, senti que não era ela. Senti que havia algo de maldade, de zombaria em seus olhos, e o fato de estar amarrada me fazia pensar ainda mais. Naquela tarde, fiquei na casa da minha amiga para fazer companhia à irmã. Estávamos sozinhas, e isso me dava medo. Naquele silêncio, ela me confessou algo assustador, algo que havia guardado desde que saíram do hospital, mas não me contou até então. Ela disse que minha amiga estava amarrada à cama porque, nas noites anteriores, mais especificamente de madrugada, ela se levantava e começava a gritar, ficando tão alterada que acabava se machucando. A mãe dela foi quem presenciou essas experiências. Os surtos eram tão intensos que minha amiga acordava as outras pessoas da ala do hospital. Disseram-me que, durante essas noites, minha amiga chegava a xingar e proferir maldições para qualquer pessoa que tentasse se aproximar, e que inclusive chegou a golpear um enfermeiro muito maior e mais forte do que ela. Minha amiga ficou 10 dias no hospital. Fizeram todos os tipos de exames e todos os resultados saíam normais. Em teoria, minha amiga estava saudável, mas seus ataques eram cada vez mais frequentes. Eles tiveram que mantê-la sob medicação para tranquilizá-la. A mãe contou que em uma madrugada, quando sua filha supostamente estava dormindo, ela se ajoelhou para rezar, pedindo a Deus que revelasse o que estava acontecendo com sua filha. De repente, sua filha agarrou suas mãos e a fez parar. Quando a mãe olhou para ela, percebeu que a filha a fitava com um olhar cheio de ódio e com uma voz firme e carregada de raiva disse: "Cale a boca, sua desgraçada. Eu odeio quando você reza. Odeio isso." A mãe, assustada, percebeu que aquilo não era apenas um problema de saúde. Durante os dias no hospital, aconteceram tantas coisas que o próprio pessoal do hospital começou a chamá-la de a garota possuída. Todos sabiam que os comportamentos e ataques dela não eram comuns, que o que ela fazia não era normal para uma garota tão jovem. Em uma ocasião, o mesmo enfermeiro que ela havia golpeado relatou que, enquanto estava de frente para ela, minha amiga o encarou e disse: "Não importa quanto vocês rezem ou o que façam, ela já é minha e arderá comigo no inferno. Vou levar ela e o irmão também." A irmã mais nova, que me contou tudo isso, disse que o enfermeiro a enfrentou e respondeu que não levaria ninguém. Minha amiga riu de uma forma macabra. Dizem que nessa ocasião, ela revirou completamente os olhos e que durante os ataques,
O que mais a enfurecia era ouvir alguém rezando. Sempre que sua mãe rezava, havia momentos em que minha amiga estava lúcida e pedia para rezar com ela, mas em outros momentos, cada rosário que sua mãe colocava, ela arrancava e destruía, dizendo que a queimavam de uma maneira insuportável. Sua mãe nos dizia que ver esses ataques, entre aspas, de sua própria filha era algo traumático e horrível, que podia ver a garganta da filha inchar de uma maneira anormal, e tudo o que ela conseguia fazer era pedir a Deus que a curasse, que a salvasse daquilo que a atormentava. Nós não podíamos fazer muito, já que não nos permitiam entrar no hospital e só ouvíamos os relatos dos outros. Além disso, a mãe de minha amiga não queria nos contar tudo. Conversando com o irmão mais novo dela uma noite pelo WhatsApp, ele me enviou um áudio com uma mensagem que dizia: "Ouve isso, nós gravamos." Quando comecei a ouvir, escutei minha amiga falando sozinha em casa. Todos nós já acreditávamos que o que estava acontecendo com ela era algo diabólico. Em um momento do áudio, sua irmã pergunta: "É você quem quer levar minha irmã? O que você fez com ela?" E quebrando o silêncio, ouviu-se uma voz macabra que, embora tenha durado apenas alguns segundos, fez meu sangue gelar. Parecia uma voz do submundo, e tudo o que ela respondeu foi: "Queime." Depois, ouviu-se o barulho de uma panela caindo na cozinha. No dia seguinte, sua irmã me disse que estava sozinha em casa e que naquele momento se assustou muito, pois a voz parecia muito clara. Ir à casa dela já me dava muito medo. Sentia que, do quarto onde minha amiga dormia, algo me observava, algo que eu simplesmente não conseguia explicar. A mãe começou a procurar ajuda de pessoas que supostamente poderiam curá-la. Levaram minha amiga a uma curandeira que disse que já não havia mais nada a ser feito por ela, que algo muito ruim estava com ela e que era inevitável. Mesmo assim, a família não desistiu e a levou a mais pessoas que rezavam, que faziam exorcismos. Disseram à mãe que minha amiga, junto com outras amigas, havia feito contato com a tábua ou Ouija, e que uma garota chamada Gabriela havia entregado minha amiga nesse pacto. Desde aquele dia, a mãe não permitiu que a tal Gabriela se aproximasse dela ou fizesse ligações. Pouco depois, o pai dela a levou para sua casa, pois acreditava que o mal estava na casa da mãe. Mas as questões paranormais começaram a se intensificar na casa do pai também. De um dia para o outro, na parede do quarto de minha amiga, apareceu claramente a face de um demônio. Eu vi e só de olhar fiquei aterrorizada, me matava de medo. Eu vi essa marca e nunca tinha visto algo assim antes. Além disso, as coisas caíam sozinhas, e o irmão dela me disse que de madrugada ouviam alguém bater na porta e na janela 3 vezes, cada batida mais forte que a anterior. Enquanto isso, em minha casa, minha mãe só rezava para que minha amiga se curasse e para que eu não trouxesse nada da casa dela comigo. 5 dias depois, me preparei para visitar a casa de minha amiga. Ao chegar lá, toda a família estava do lado de fora. Fiquei com eles e dentro da casa tudo estava escuro. Acho que esperamos cerca de meia hora, até que algumas pessoas saíram junto com a mãe de minha amiga. Consegui ver que minha amiga estava dentro da casa junto com seu pai e fiquei emocionada, achando que finalmente ela voltaria para casa. A mãe dela ficou conversando com aquelas pessoas com quem saiu. Quando finalmente entramos na casa, fiquei surpresa ao ver minha amiga. Ela, que sempre foi tão cheia de vida, tão alegre, agora estava completamente magra. Seus ossos estavam visíveis e eu poderia jurar que ela não pesava mais que 20 quilos. Sua pele tinha um tom amarelado e ela não conseguia falar nem se mover por conta própria. O olhar dela estava fixo no nada e eu não conseguia acreditar que, em tão pouco tempo, ela havia perdido tanto peso assim. Ao ver seu queixo e suas bochechas, notei que havia feridas como se fossem de golpes. A irmã me perguntou o que havia acontecido e o pai respondeu que ela havia feito aquilo sozinha, esfregando o queixo contra o colchão com muita força durante seus ataques. Fiquei sem palavras ao ver sua aparência, enquanto seu pai a ajudava a beber água e os outros tentavam dar algum apoio para que ela melhorasse. Conversamos com ela, mas ela não respondia a nada. Contudo, eu conseguia ver no olhar dela que ela já não era mais a mesma. E embora eu não quisesse admitir,
Sentia uma pressão no peito que me dizia que minha amiga não sobreviveria. Eu não queria pensar assim, claro, e não disse nada. Apenas sorria e dizia a ela que deveria ser forte para que pudéssemos realizar nosso sonho de viajar ao Japão. Por volta da meia-noite, seu pai a levou embora e eu também voltei para casa, ainda com esses pensamentos na cabeça. Ao chegar em casa, contei tudo para minha mãe, esperando uma bronca, mas ela apenas me disse para não ter muitas esperanças de ver minha amiga melhorar. Eu não queria acreditar nisso. Naquela noite, não dormi bem. Acordava frequentemente com a sensação de que algo me observava e senti um terror imenso, além de uma tristeza profunda. Sonhei que minha melhor amiga vinha até minha casa e me dizia que não queria ir embora, que queria ficar. Eu apenas respondia que ela era livre para ir, que poderia ir e que eu a veria depois. Mas ela se agarrava a mim e juro que no sonho nos abraçamos por um longo tempo. Eu só queria chorar. Passei toda a noite com esse sentimento no peito, até que o dia amanheceu. No dia seguinte, não fui à escola porque me sentia muito mal. Não queria pensar que minha melhor amiga pudesse partir deste mundo, especialmente nesta fase em que eu estava bastante deprimida, já que 3 meses antes meu pai havia falecido e eu não estava indo bem na escola. Durante aquele dia, tentei me distrair e parecer normal, embora minha mãe notasse que eu estava estranha. Não contei nada a ela sobre o sonho. Mais tarde, naquela noite, por volta das 9 horas, o celular da minha mãe tocou. A ligação era para mim. Quando atendi, percebi que era a irmã da minha amiga. Perguntei o que havia acontecido e não conseguia parar de pensar que ela estava prestes a me dar uma má notícia. Quando começou a falar, senti como se meu mundo desmoronasse. Comecei a chorar como nunca antes, e então ela me disse: ela faleceu. Já estamos velando o corpo. Minha mãe me viu, imediatamente me abraçou e tomou o telefone. Eu saí para tomar ar e continuei chorando, tentando assimilar o impacto daquela notícia. Minha mãe desligou e me contou tudo. Nos preparamos para ir ao funeral da minha amiga. Eu estava completamente devastada, sem saber o que fazer ou dizer. Quando cheguei ao velório, vi alguns colegas da escola e me aproximei da família para oferecer minhas condolências. Fiquei com eles até o final do funeral. A irmã de minha amiga se aproximou para me dizer que ela havia falecido às 4 da manhã, na casa de seu pai. Foi então que relacionei com meu sonho. Percebi que o que eu havia sonhado era, na verdade, minha amiga se despedindo de mim. Ela que não queria ir embora. A irmã me contou que não me disseram nada mais cedo porque o corpo de minha amiga só seria entregue à família à tarde para o velório. Ela também me disse que nas noites anteriores à sua morte, o pai de minha amiga havia vivido muitas coisas paranormais em casa. Minha amiga se levantava no meio da madrugada e ficava parada à beira da cama, olhando para o pai com ódio. Além disso, ela sempre exalava um cheiro pútrido em sua pele, um cheiro que não desaparecia por mais que tentassem lavá-la, nem mesmo com um sabão que os curandeiros lhes haviam dado. Minha amiga vomitava tudo o que comia e por isso ficou tão magra. No final, eles cuidavam dela como se fosse um bebê e, embora ninguém quisesse, tinham que amarrá-la à cama para que ela não se machucasse. A irmã também me contou que, quando descobriram que minha amiga havia feito o pacto com a Ouija, primeiro suspeitaram de mim, porque eu era uma de suas amigas mais próximas. No entanto, os próprios curandeiros, ao me conhecerem, disseram que eu não tinha nada a ver com aquilo. Ela também me contou que 2 semanas antes de tudo acontecer, minha amiga havia mencionado que via uma figura negra muito alta com olhos vermelhos. Ela a via todas as noites, e essa figura a ameaçava e a assustava muito. Essa coisa tinha um cheiro muito forte de queimado e dizia a ela que iria levá-la. Minha amiga evidentemente estava com medo, mas não quis contar nada à mãe para não preocupá-la ainda mais. A causa exata da morte de minha amiga nunca foi determinada, e as pessoas não tão próximas à família foram informadas de que a morte havia sido natural. Mas nós, que estávamos mais próximos, sabíamos que essa não era a verdade. Todos tinham suas teorias. Eu não sei se em algum momento ela realmente fez esse pacto, mas pouco antes de tudo isso acontecer, ela me perguntou: Ei, você acha que dá para vender a alma ao diabo?
Claro que isso me deixou muito desconcertada, porque ela sempre foi muito inocente sobre essas coisas. Eu só respondi que o diabo sempre cobra tudo em dobro ou triplo, e que fazer um pacto com ele era como marcar a data da sua própria morte. Toda essa fase foi muito triste e cheia de eventos estranhos. Mesmo depois dos rosários que foram rezados na casa de minha amiga, as coisas ainda aconteciam. A face demoníaca na parede permaneceu lá por cerca de 1 ano, de uma maneira muito estranha. Eu também acordava todas as madrugadas no mesmo horário, às 4 da manhã, no dia em que completava mais 1 mês da morte de minha amiga. No início, pensei que era algo sem importância, mas comecei a me preocupar quando isso aconteceu todos os meses, durante os 12 meses seguintes. Eu acordava sempre no mesmo horário, com a sensação de que algo me observava. Nunca contei isso a ninguém. Não falo muito com a irmã dela hoje em dia, mas, segundo ela, as coisas estranhas pararam de acontecer em sua casa, e agora todos na família carregam uma medalha de proteção. Sem dúvida, essa experiência foi a que mais me marcou na vida. Hoje, aos 18 anos, posso dizer a vocês que os demônios existem. Ninguém, nem eu, realmente soube o que minha amiga fez ou o que fizeram com ela, mas sei que a levaram muito jovem. Ela foi a única que conhecia a verdade e levou esse segredo para o túmulo. Bem, espero que tenha gostado desse relato. E agradeço de verdade a você que chegou até aqui. Vou deixar na tela outras 2 boas recomendações que você deveria assistir. Espero que goste.